E aí, mano, eu fiz uma postagem recentemente aqui no Facebook e até que gerou um pouco de repercussão, 66 comentários. E eu pensei que pode gerar um pouquinho de conteúdo, né? Até porque eu tava com saudades de gravar vídeos. Mesmo que seja só por um hobby, eu continuo achando um hobby bem interessante, uma boa forma de passar o tempo, né? E também porque eu gosto de ver o resultado final. É muito legal quando eu termino de editar e postar um vídeo e daí eu assisto ele. Porque geralmente quando eu tô produzindo o vídeo, pelo menos algumas vezes, eu sinto, nossa, isso daqui tá uma bosta, cara. Eu não vou postar isso daqui porque o conteúdo está ruim. Mas aí, depois que eu termino a edição dele, eu percebo, não tá tão ruim assim, na verdade, até que ficou bom, cara, sinceramente. E isso me motiva a produzir mais e não desistir no meio do caminho de produzir um vídeo, né? Mas enfim, já enrolei demais aqui. A postagem foi a seguinte: imagine confundir inteligência com conhecimento. A piada já vem pronta, né? Nem precisa de legenda. Quem emitiu essa frase foi o Johannes, né? Que tem um canal no YouTube. Acho que ele tem, sei lá, uns 15 mil inscritos por aí. E eu tava lá no grupo dele, né? E daí eu falei: eu sou inteligente. Não é nenhum crime tu admitir as tuas próprias qualidades. Ou aí alguns pensam, nossa, esse cara ele tá sendo arrogante ou alguma coisa assim. Não, eu estaria sendo arrogante se eu falasse, eu sou um gênio, eu sou, nossa, melhor do que o Sherlock Holmes. Isso seria ser arrogante. Arrogante é tu achar que tu é mais do que é. Que é diferente de tu admitir as tuas próprias qualidades, que é reconhecer o próprio valor. Então, eu falei isso daí lá no grupo dele e ele respondeu, perguntando: você já leu quantos livros? Perguntou pra mim isso daí, né? E não foi uma pergunta inocente, assim que nem esse primeiro cara do comentário pensou. Ah, mas ele só perguntou quantos livros você leu, mano. Como eu disse aqui, ele perguntou na maldade. E se esse cara soubesse o contexto da conversa, entenderia. A gente tava meio que discutindo, sabe? Tipo, tinha umas 4 pessoas lá naquele grupo e daí eu falei, vocês não são tão inteligentes assim, né, cara? E eles ficaram meio sentidos. Tipo, eu não lembro qual discussão que eu tive com eles, mas só por essa discussão eu percebi. Todos eles estavam concordando com o mesmo ponto, que eu acho que era. Eu acho que era uma discussão sobre justiça. E os. Acho que 5 idiotas do grupo, ou 4 idiotas do grupo. Todos eles estavam concordando. A justiça existe e ela aponta nessa direção. É uma turminha de ANCAP, eu acho, ou libertário. Alguma coisa assim. Massa de manobra do Rafael Lima. E só por isso já dá pra tu ter uma noção, mais ou menos, da inteligência da pessoa. Tipo, atualmente eu me considero um niilista moral. Demorei pra conhecer esse termo, que é diferente do niilista clássico, né? Que acredita que nada é importante, que a vida não tem um significado ou propósito, alguma coisa assim. O niilista moral, ele diria isso sobre a moral, na verdade, que a moral ela não é nem objetiva nem mesmo relativa, na verdade não existe certo e errado na moralidade, ou mesmo não existe nenhum sistema ético capaz de provar, determinar o que é certo e o que é errado, porque simplesmente a justiça não existe. E é isso que o niilista moral ele defende. E eu acreditava nessa ideia de justiça clássica que o senso comum defende quando eu tinha lá pelos meus 14 anos. Eu pensava, nossa, como que tu tá defendendo essa coisa que é tão errada, cara? Mas hoje em dia eu percebi que isso daí é uma grande besteira. Já faz alguns anos, na verdade, que eu percebi uns, sei lá, 5 anos talvez, por aí. E esses caras, eles parecem que pararam no tempo, né? Porque eles continuam acreditando nas mesmas baboseiras que eu acreditava quando eu era um adolescente. Quando eu tinha acabado de sair da pré-adolescência, eu acreditava nessa idiotice. E tem gente que continua acreditando nessa mesma idiotice até o final de suas vidas. Isso é meio deprimente, cara. Mas ok, essa aqui é a graça do mundo, né? As pessoas, elas não pensam igual. E, enfim, ele fez essa pergunta aqui, né, pra tentar me descredibilizar, né? Como se, pra você ser inteligente, você tem que ler um monte de livro, cara. Se tu não leu, sei lá, pelo menos 50 livros, tu é um idiota. Ou tu é medíocre. Inclusive, ele me chamou de medíocre depois. Coisa que é simplesmente impossível, porque mesmo que ele não me ache inteligente e eu não seja inteligente de fato, eu sou meio esquisito, né, cara? Na verdade, eu até que sou bem esquisito. Eu sou neurodivergente, né? Pra quem não sabe, eu fui diagnosticado com autismo e déficit de atenção também. Esse eu já falei no meu canal.
Então, eu seria, no mínimo, não medíocre pro lado ruim, que seria aquele que prejudica a minha vida. Tipo, um saco de lixo dourado, ele é especial, ele é diferente, ele é único, ele não é medíocre, mas ele continua sendo um saco de lixo. E eu acho que essa seria uma boa analogia. Não que eu me ache um saco de lixo, mas mesmo se eu fosse, eu seria um saco de lixo dourado. E isso já quebraria a afirmação de que eu seria medíocre. Mas respondendo à pergunta dele, eu já li o que? Uns 5 livros até o final, talvez? Tem alguns outros que eu li, tipo, até a metade ou algo assim e não terminei. Eu não gosto de ler livro até o final. Eu prefiro ler pequenos artigos ou aprender através de vídeos, de conversas, do que de livros. E eu não acho que isso me torna pior do que ninguém, ou menos inteligente do que ninguém, ou menos sábio do que ninguém, só porque eu prefiro aprender de outras formas. E dá sim pra tu se aprofundar bastante através de vídeos e através de pesquisas na internet. É claro que livros ajudam, mas não é a única forma de tu se tornar uma pessoa que conhece bastante sobre determinado assunto. Mas vamos continuar aqui, porque eu não passei nem do primeiro comentário e esse vídeo já deve ter o quê? 5 minutos, cara? Eu tô falando bastante já. Aqui, segundo comentário. Sentiu. Eu senti uma afirmação idiota aqui, né? Na verdade não foi uma afirmação, foi uma pergunta passivo-agressiva desse tal de Johannes Catriel. Terceiro comentário também, falando que eu senti. E que, ó, presumindo que eu só li livro Black Pill, que na verdade nem foi tantos assim, eu li o quê? Fórmula Alpha. Na verdade eu não li até o final Fórmula Alpha, eu li uma parte, né? E 2 livros do Nessahan Alita. Um deles eu li 2 vezes e às vezes eu dou uma folheada nele, né? Leio um capítulo ou outro. É um material interessante. Mas eu também já li aquele As Armas da Persuasão. Não completei também. Eu devo ter lido metade dele. De desenvolvimento pessoal eu li aquele de... Como é que é o nome? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Também não terminei, eu só li até o 4º hábito, se eu não me engano. Mas pelo que eu lembro é um livro interessante, eu acho que pode ser uma boa leitura. É o livro de cabeceira do canal Seja Uma Pessoa Melhor. Então deve ser bom, né? Pra ser o livro de cabeceira de um canal de desenvolvimento pessoal. Eu li também aquele de filosofia do Nigel Warburton, Uma Breve História da Filosofia, que é um capítulo para cada filósofo ou corrente filosófica. Aí são 40 capítulos, é bem interessante, bem divertidinho, uma leitura episódica, dá pra dizer. Como se fosse uma série com vários pequenos episódios, é bem gostosinho de ler, cara. E também eu já li O Negócio do Século XXI, eu acho que foi o primeiro livro, talvez, que eu tenha lido, que fala sobre marketing de rede, esquema de pirâmide. Que se tu começar na base da pirâmide, tu é um idiota, mas se tu criar um esquema de pirâmide, aí você é um cara esperto e também de caráter duvidoso. Tipo, sério, vai dizer que tu tem a capacidade de criar um esquema de pirâmide, mas não tem a capacidade de reconhecer que tu tá fazendo um esquema de pirâmide. Duvidoso, cara. E depois aqui, né, eu disse, respondendo o cara, que eu não sou de ler livros até o final. Eu leio muito, principalmente leituras inúteis, né? Coisinha do Facebook ou conversa, eu gosto bastante de conversar. Eu só não leio livros. Contagem de livros é coisa de pseudo-intelectual que quer fazer pose de inteligente. Igual xadrez em música clássica. Falei alguma mentira aqui? Nossa, eu li 259 livros. Tá bom, cara, mas tu absorveu o conteúdo? Só porque tu leu não significa que tu obteve o conhecimento dele. Eu posso ler um monte de coisa sem pensar, cara. Sendo uma pessoa muito burra. Tu não basta tu ler, tu também tem que... Na verdade, a inteligência, ela precede a leitura. Tu precisa ter algum nível de intelecto pra tu entender o que tu tá lendo. E mesmo que tu tenha entendido e obtido o conhecimento, inteligência, como eu disse lá no começo, é diferente de conhecimento. Conhecimento é o que você sabe. É os dados, ou pelo menos os dados que tu obteve, né? Que tu tem armazenado. Que é diferente da inteligência, que é a sua capacidade de resolver problemas. E para ser mais específico, na verdade, quando as pessoas elas falam sobre inteligência, geralmente elas estão falando sobre a inteligência lógica, né? Dizem que tem diferentes tipos de inteligência, mas eu prefiro usar a definição de inteligência lógica, que é a mais clássica e que eu tô mais acostumado, né? Que seria o QI, no caso. Aí depois ele me perguntou aqui se eu já li Bitcoin Red Pill. Não, mas parece interessante. Aí ele deu haha no meu comentário. E isso me faz supor que foi uma piada, talvez, e esse livro nem exista. Mas se existir, é um título chamativo.
Deve falar sobre o quê? Sobre o halving do Bitcoin e qual que é o melhor momento de compra. Se eu tivesse dinheiro, eu estudaria sobre isso, cara, mas atualmente não tenho não. Aí veio um outro cara aqui falando, tente ser inteligente sem conhecimento. Não anulou o que eu disse, continuam sendo a mesma coisa. Aí ele disse que não é, mas uma coisa depende da outra. Ok, interessante. Se a gente determinar que inteligência é a sua capacidade de resolver problemas, principalmente, né, aqueles que tu não tem familiaridade. Tipo, eu não considero tu uma pessoa muito inteligente se tu treinou muito pra fazer um negócio e daí tu faz aquele negócio muito bem. Qualquer idiota consegue fazer isso. Então, uma demonstração maior de inteligência seria tu aprender rápido e ter uma certa aptidão natural pra fazer as coisas, né? Sem muito esforço. Pessoas inteligentes precisam se esforçar menos pra obter o mesmo resultado. Mas ok, eu entendi o que o cara disse. De fato, tu precisa ter um certo conhecimento pra tu conseguir resolver problemas. Então dá pra definir como uma relação interdependente, mas continuam não sendo a mesma coisa. Inteligência não é conhecimento. Não tem a mesma definição, portanto não são a mesma coisa. Simples. E aí veio aqui o Renato falar, quem é inteligente busca livros. Não necessariamente. E muito obrigado aqui que apareceu o Ramon, né? Dei amei nos comentários dele, porque esse cara, ele me poupou tempo e energia, porque ele respondeu aqui ele e explicou bonitinho. Existe YouTube, sites e conversa para isso. O ensino ativo e passivo tem das mais variadas formas. E a quantidade de livros não traduz necessariamente em retenção de conhecimento dos livros. Eu mesmo já li vários livros e hoje não lembro da maioria. Óbvio, um cara me defendendo, um cara que já leu vários livros. E concorda com a minha opinião. E daí eu respondi esse cara aqui, né? O Renato falando, ó. Entre aspas, quem é inteligente joga xadrez. Entre aspas, quem é inteligente ouve música clássica. E aqui um xingamento, né? Se foda. Até Karl Marx escreveu livros, Monkey. Tem livro até da Terra plana. Então grande bosta, né, cara? Eu posso ler livros sobre astrologia e sobre outros tipos de pseudociência e estupidez e isso não vai me tornar inteligente. Na verdade, pode até me tornar mais burro a leitura, eu diria. Porque eu tô absorvendo um monte de merda através do que eu tô lendo, né? Então, dependendo do tipo de livro, atrairia burros, na verdade, em vez de inteligentes. Por exemplo, livros de astrologia. Se você acredita em astrologia, tu é um idiota, cara. Eu nem sei o que tu tá fazendo nesse canal. Talvez seja masoquismo, ou sei lá. Aí eu falei aqui, obrigado por poupar meu tempo explicando isso pra mim, né, pro Ramon ali. Tô com preguiça de ler isso daqui, essa discussão eu não fiz... Eu acho que eu nem li os comentários depois disso daqui, eles começaram a discutir, né? Não me interessa. E esse vídeo vai ficar muito longo também, se eu ficar lendo cada comentáriozinho. Aqui, ó, isso daqui é bom, ó. Tem gente que retém o conhecimento melhor por vídeos ou através de um professor, né? Não são tão autodidatas. E isso não significa que sejam burros ou menos inteligentes do que quem absorve melhor por livros. E até faz mais sentido a maioria das pessoas absorverem mais o conteúdo através de vídeos, porque é uma atividade mais estimulante do que a leitura. Tem imagens, tem cores, tem a entonação de voz, né? Tem o áudio. Até por isso que eu acho que filmes e séries dão de 10 a 0 nos livros. Tipo, sério, tem que ter muita vontade pra tu ler a light novel. Tem que ter muita vontade de tu ver e conhecer a obra em detalhes. Pra maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, os animes e séries, eles têm muito mais capacidade de te emocionar e de te cativar do que os livros, que é só texto. Imagina tu dar um jumpscare num livro de terror. Que palavra mais assustadora. Tem que colocar ali, susto. Aí a pessoa, ela finge estar assustada. Ok, terror psicológico funcionaria mais. Mas tem algumas coisas que livro não faz bem, né, cara? Ou mangás também. Por exemplo, o timing das piadas e das cenas também. Conteúdo audiovisual tem muito mais o ritmo, entre aspas, correto, né? Que torna a obra mais interessante de tu consumir. Mas eu também prefiro animes do que mangás ou livros. Porque eu simplesmente adoro o traço do anime. Por algum motivo, não sei explicar. Talvez tenha alguma coisa a ver com infância, sei lá, nostalgia. Mas eu gosto da comunidade otaku, da cultura que se gerou por trás disso. E garotas 2D são muito bonitinhas. Então, pra mim, se eu for consumir ou o anime, ou jogar a light novel, né? Não é light novel, é visual novel. Que daí seria tipo um jogo com a história e daí fica mais leve, porque
é mais estimulante. Tem os personagens ali aparecendo e tem escolhas e música e cenários. É bem melhor do que a novel, né? É light novel que fala? Foda-se. Aí o Johannes aqui nos deu a sua ilustre presença, né? Fez uma postagem para me zoar e todos perceberam o quão ridículo você é. Leia mais e pare de se informar e se educar com o Zezinho youtuber. Francamente, eu não acho que o Johannes ele seja tão discordante assim de mim quanto ele aparentou ser naquele grupo. Na verdade, pela minha análise, eu acho que esse cara é um ENTP. Então ele naturalmente teria esse ímpeto de advogado do diabo, que é simplesmente a forma dele socializar. E como eu sou um INTJ, então teria esse conflito em grupos, porque é o tipo de relação que o INTJ tem com o ENTP. Geralmente eles se dão melhor em conversas um com o outro sozinhos, né? Em vez de grupos, e daí quando eles estão em grupos aí se estabelece uma competição, porque eles têm as mesmas funções, né, na mesma ordem, só que invertidas. O INTJ é NTFC e o ENTP é NETFSI. Aí eles apresentariam perspectivas contrárias e maneiras de se destacar contrárias. Isso naturalmente gera uma competição, principalmente quando eles estão em grupos. Isso não acontece tanto no privado, em conversas isoladas. Aí o Ramon veio aqui de novo, né? O super-herói de poupar tempo. Ele não está errado, a inteligência está na capacidade de resolver problemas. Conhecimento não é nada sem prática. O engenheiro mecânico pode saber como todas as peças funcionam e aprender a teoria, mas não saber consertar um carro na prática. Belo exemplo, viu, Ramon? Vou colocar aqui no título. Conhecimento não é inteligência. FT Ramon Arthur. Aí aqui o Sequin apareceu, né, dizendo que eu também não tô certo. Ele acha que depende bastante do que tu entende por inteligência. Ok, bom ponto. As pessoas elas têm definições diferentes do que significa inteligente. Existe pessoas que definem inteligência, né, como aquele negócio das inteligências múltiplas. Então tu poderia ser inteligente de uma forma menos específica do que a inteligência lógica. Tu pode ter, por exemplo, inteligência emocional ou alguma outra coisa, sei lá, inteligência espacial, por exemplo, né? Eu não estou dizendo que a minha definição de inteligência é a correta, mas é uma das definições possíveis e é a que eu uso. E as palavras elas são ferramentas para tu expressar ideias, e é nesse intuito que eu estou dizendo. Eu não vou entrar num debate semântico, discutir, não, isso é ser inteligente, não, aquilo é ser inteligente, não vou fazer isso. Na verdade eu acho meio idiotice. Eu prefiro expressar a minha definição, ou entrar na definição da outra pessoa, e analisar as implicações lógicas dessa definição, as consequências lógicas. Que é mais ou menos o que o Sócrates fazia, né? Tu acha que isso daqui é isso daqui? Tá, mas e se lá? Tá, mas então por que lá? Eu acho que isso daí é muito mais interessante e mais produtivo do que tu ter um debate semântico. Eu não vou ler tudo aqui, tá? É muito texto, cara. Senão esse vídeo vai ficar gigante também. Eu não quero fazer um TCC sobre o assunto. É só um hobby isso daqui, né? Só pra eu me divertir um pouco e espero divertir um pouco vocês também. Pra quem gosta do meu conteúdo, que seja, sei lá, 5 pessoas, 3 pessoas. Eu gosto de fazer, é isso que importa, né? Aí a Beatriz aqui perguntou se eu já li o Anti-Otário. Já, e achei uma merda. Nessa run ali é muito melhor. De fato, cara, eu não sei se a versão que eu li era uma versão beta, uma versão inicial, assim, ou alguma coisa assim, tipo, tinha o livro ele é bem curtinho, sabe, e ele tá numa fonte gigante, coisa que eu achei bem esquisito, e as coisas que tá escrito lá também não é as coisas mais incríveis do mundo. O Nessahan Alita, ele tem ensinamentos muito mais profundos sobre o tema, eu diria, do que esse tal de Rafael Aires. E aqui, né, tem a prova cabal de que conhecimento não é inteligência, né? O Eduzinho, ele leu muito mais do que eu e ele continua sendo menos inteligente. Esse cara, ele não tem muita lógica nas coisas que ele diz. Esse cara, ele teve a ousadia, o absurdo de me tipar como ISFP. 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 Eu não preciso explicar, né? Tipo, a piada já vem pronta. Ele já se autorrespondeu só nessa fala. Não preciso falar nada, cara. Não preciso falar um A. Que ele já foi refutado pelo universo. Doente do caralho.
Aí o Tomei Tepinto disse: mas eu acho que é pelo fato de que geralmente pessoas, entre aspas, inteligentes gostam de ler livros. Aí eu respondi aqui: é uma tendência possível de pessoas inteligentes, sim. Eu não faço parte dela, mas eu tenho outras coisas de estereótipo inteligente que não provam nada. No máximo são evidências para a inteligência. O xadrez é um exemplo disso, eu gosto de jogar xadrez. E eu não sou tão ruim no xadrez, não. Eu não sou bom, mas eu venço as pessoas que só sabem mexer as peças com facilidade. E outros exemplos seriam o quê? Filosofia e política. Existe um monte de idiota que se interessa por política. Os esquerdistas, por exemplo. Ou os socialistas de direita, vulgo fascistas, nacionalistas. Ou filosofia também, que é uma área, né, de humanas que tem bastante esquerdola, então naturalmente tem bastante idiota. Esse tipo de área, né, filosofia, política, xadrez, são coisas que apontam para uma possível inteligência, são evidências de uma inteligência acima da média, mas não provam nada. Você pode ser burro e se interessar por xadrez, política e filosofia. E daí ele respondeu aqui, ó: eu conheço um mano que é, entre aspas, burro de tudo, mas é super bom em palavras cruzadas. Aí eu falei aqui: a prática leva à perfeição. E o áudio ele bugou não só nesse momento aqui, mas em outros momentos do vídeo, porque esse microfone tá um lixo, eu tenho que comprar outro. E eu tava animado quando eu estava gravando o vídeo pela primeira vez, mas agora eu tô puto porque eu perdi metade do vídeo e... Mas o que eu disse aqui é que o esforço ele ganha da inteligência. E daí eu dei o exemplo do coelho da tartaruga, né? Se o coelho ele dormir na metade do caminho e a tartaruga continuar se esforçando, ela vai ultrapassar o coelho. E isso seria o esforço versus a inteligência. Entende? A inteligência ela te faz ir mais rápido, se esforçar menos para atingir os mesmos resultados, mas o esforço contínuo supera. Tu certamente fica melhor na área do que o cara inteligente que não é esforçado. A menos que você seja muito burro. Tudo tem limite, né? Se o cara ele despender 4 horas por dia em palavras cruzadas, ele vai se tornar muito, mas muito melhor do que a pessoa inteligente que tem um talento natural para aquele negócio, por conta da sua inteligência. Aí veio aqui, né, o Hugo Tadeu falando: pior que eu tenho aderido bastante ao audiobook no trabalho. Aqui, ó, outro ponto interessante, né? Quantos livros você leu? 0. Quantos audiobooks você leu? 2.950. Outra prova, que tu não precisa ler livros para você obter todo o conhecimento dos livros. Não que eu tenha lido um monte de audiobook, lido audiobook. Genial, cara. Não que eu tenha ouvido um monte de audiobook, na verdade, se eu ouvi uns 2 foi muito, cara. Eu li até mais do que eu ouvi audiobooks. Mas certamente existem pessoas que ouviram um monte de audiobook e não leram nenhum livro. E por conta disso elas não são inteligentes? Não, né, cara? Por favor. Sentiu pra caralho e ainda feriu o ego a nível de vir aqui com a genialidade mediana tirar a prova com um senso comum aprimorado. Tá, primeiro que se é mediano não é genialidade, tá, mas eu entendi o que tu disse. Inteligência é mediana, né? Não seria genialidade. Nem tem muito o que responder desse cara, eu simplesmente concordei com ele, porque sim, cara. Ok, comunista. Sim, eu sou mediano em inteligência, você está certo. Eu nem sei se ele é comunista, se ele for... Seria uma grande piada ele falar que eu sou medíocre com ele sendo comunista, o que também não tornaria ele medíocre, né? Tornaria ele abaixo da média, meio imbecil. Tá, não necessariamente, ok? Mas é uma evidência negativa para sua inteligência, é uma evidência de burrice. E então o Iago comentou aqui: imagine confundir conhecimento com ler livros. E que bom que ele colocou esse ponto, porque talvez a minha postagem possa ter dado a entender que eu acredito que você ler livros é igual a você obter o conhecimento. Não, são coisas diferentes. Ler livro não garante que tu vai obter o conhecimento. E daí apareceu aqui um outro idiota falando que eu realmente sou burro por me achar inteligente. Aí eu perguntei aqui o que isso tem a ver com burrice. Aí ele falou tudo. Se você se acha inteligente, você acha que não tem o que evoluir. Nada a ver, cara, não faz sentido isso daqui. Eu me acho inteligente, mas eu sei que existem pessoas mais inteligentes do que eu, mais sábias, e eu reconheço que eu tenho um monte de defeitos, cara, vários. Mas eu também reconheço as minhas qualidades. Então, sim, eu sei que eu tenho pra evoluir em vários aspectos, coisas que eu posso melhorar, mas eu também sei das minhas qualidades. E daí o Dominique falou:
E pra ler livros não precisa de inteligência? Nunca deve ter encostado em algo que não fosse autoajuda. Aí eu meti aqui, ó. Nossa, destruí ele com esse comentário. Pra ler, tu precisa de uns 50 de QI. Ler é diferente de entender. Destroçado, cara, com esse comentário. Não tem nem o que responder aqui. Esse comentário desconsidera totalmente a resposta dele. Não adianta, cara, não adianta. A minha resposta foi boa, admita. Bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que eu tenha te entretido um pouquinho, porque eu me entreti fazendo. Agora eu vou editar essa parada. Se tu chegou até aqui o final do vídeo, comenta a palavra negão e me diz se tu concorda comigo ou discorda. Até mais!